boa noite para todo mundo. Hoje eu estou aqui com o Dr. Leopoldo, advogado especialista em direito trabalhista. Hoje a gente veio falar um pouquinho aqui sobre os direitos da mulher no trabalho, e o doutor veio aqui dar uma visão um pouco mais técnica sobre o assunto para a gente. Muito obrigado, Cauane. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder contribuir de alguma forma. Eu até queria, primeiramente, deixar claro que, apesar de não ser o meu lugar de fala, porque a gente está tratando de direitos das mulheres, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Eu espero poder trazer um conhecimento em relação ao direito trabalhista, com essa visão que a gente está tratando. Muito obrigado pelo convite e vamos fazer uma live muito interessante hoje, tenho certeza. Muito obrigada, Dr. Leopoldo. É muito importante sua participação aqui para a gente. Espero que a gente consiga levantar pontos muito interessantes aqui para todos nós, não é mesmo? Acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o histórico, né, do direito da mulher no trabalho. Como funciona, quando começou, enfim, uma visão histórica mesmo sobre o direito da mulher no trabalho. Perfeito. Eu acho muito interessante essa parte histórica, porque só quando você consegue enxergar o passado, analisar o passado e analisar a evolução histórica disso, você consegue tratar um assunto de verdade com toda a clareza que é necessária para você entender o que aconteceu, entender o que acontece e entender os próximos passos. Então, quem não consegue aprender com o passado vai provavelmente cometer os mesmos erros e não vai conseguir consertar para o futuro, né? Então, eu acho bem interessante a parte histórica do direito trabalhista em relação ao geral, mas a mulher tem pontos muito mais difíceis para a mulher do que para o homem, né? Eu queria falar um pouco relativamente antigo, até mais ou menos o século XIII, até o começo da Idade Média, era uma coisa assustadora. A mulher simplesmente não tinha direitos, tá? Então, para você ter uma ideia, a gente pode usar de exemplo a lei de Elias, que se aplicava ao povo judaico, que se a mulher chegasse ao ponto de queimar a comida do marido, o marido poderia trocá-la por outra mulher. Então era uma coisa absurda mesmo, de coisas que a gente olhando hoje, a gente não consegue compreender tais absurdos. Mas outro exemplo, na própria lei de Elias, se o homem conhecesse uma mulher mais bonita que a dele, ele poderia trocar a mulher também. Então, são coisas assim tão absurdas que nós não conseguimos nem compreender isso. E aí não só na lei judaica da época, mas também a lei islâmica também tinha essas questões, as mulheres não tinham direito nenhum. Basicamente, a mulher islâmica até os 13 anos, ela era obrigada a casar por vontade dos pais. Então, direitos mesmo, em geral, não tinha, não existia, tá? Então, nesse caso, a mulher, ela sofreu demais até a Idade Média. Então, é engraçado isso, porque até a Idade Média eles tinham pouquíssimos ou nenhum direito. A mulher ela era simplesmente vista como uma propriedade. Isso não só nesses dois povos, mas também na questão do povo grego, de outros povos, a mulher não tinha direito, a mulher era vista como um objeto. Então, isso foi uma das grandes dificuldades até a Idade Média, tá? Já a partir da Idade Média, as coisas começam a mudar um pouco. E é interessante porque isso muda principalmente na época dos feudos, tá? Os senhores feudais tinham uma visão diferente disso. Então, a partir do século XIII, início da Idade Média, apesar de ser conhecida como a Idade das Trevas, a mulher começa a ter mais direitos. Então, por exemplo, se o dono do feudo, o responsável pelo feudo falecesse, a mulher dele poderia assumir. Então, ela começa a ter mais direitos. Mesmo que de forma muito menor do que o homem, e isso é um contraponto interessante para a gente até trazer, que a mulher e o homem, eles viveram sempre em momentos diferentes. Eu acho que isso, infelizmente, guardado as devidas proporções, ainda acontece em menor grau, mas infelizmente o homem ele tem uma vantagem no mercado de trabalho que não deveria existir desde essa época. Então, com a Idade Média, para você ter uma ideia, as pessoas começam a entender que a mulher ela vai ter benefícios no trabalho. E benefícios que eu digo não são benefícios para si, mas começa a perceber que dá para ela ser inserida no mercado de trabalho. Então, por exemplo, um artesão, um cavaleiriço, eles teriam a possibilidade de ter um auxiliar.
e a mulher sempre foi vista como auxiliar, exatamente isso. Ela auxiliava os especialistas em alguma área para poder trabalhar. Ela começa a ter esse direito, começa a ter alguns benefícios no começo da Idade Média. Isso vai durar mais ou menos ali até o século XVI, XVII. E aí, minto um pouco antes, até o século XV e XVI, mais ou menos. E aí, infelizmente, tem um retrocesso, tá? Com o advento do cristianismo emergindo de uma forma mais forte na Europa e na área ocidental do planeta, começam a entender que a mulher não tem tantos direitos. Então, o que era aplicado antes era o direito consuetudinário, que na verdade seria o direito dos costumes. Então, por exemplo, se era costume na época que, caso o marido falecesse, a mulher assumiria um feudo, por exemplo, nesse caso, isso é o direito do costume, que é o que é aplicado em países nórdicos normalmente, não o caso de países latinos, que a gente tem um direito mais positivo, que a gente chama, que é o direito à fala, que é o direito, perdão, que é o direito escrito. Então, começam a perder esse direito. No século XV, XVI, perde-se o direito aos costumes e volta-se ao direito escrito com o advento do cristianismo. Então começam aquele pensamento antiquado da religião de que a mulher era simplesmente sujeita às decisões do homem, do marido. Ela deixa de ter direitos novamente. E, infelizmente, nessa época, acaba sendo um retrocesso para a mulher. Então, eu acho que isso é um dos pontos mais drásticos da história, e a gente percebe que, mesmo quando você tem evolução, se você não consegue manter aquela evolução, você vai ter um retrocesso. Isso que às vezes as pessoas não entendem, eu percebo isso atualmente, que mesmo quando você consegue ter um avanço, que é o caso hoje, a gente avançou muito, se não for entendido por todos que esse avanço é necessário, que a gente precisa manter isso, pode haver um retrocesso. Então, prova disso é o histórico. Se a gente não aprende com os erros do passado, vamos cometer os mesmos erros novamente. Então, passada essa fase, começa século XVI, século XVII aproximadamente, vai começar a surgir mais ou menos em 1730 a Revolução Industrial. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores marcos da história do direito trabalhista para as mulheres. Porque como teve aquele boom dos produtos manufaturados, começou a entender a linha de produção que não era mais feito como antigamente, que um artesão não construía um produto do início ao fim, mas sim fases de um processo, todo mundo fazia parte dessas fases, começa a se perceber que você precisa de mão de obra, tá? E eles começam a perceber que a mão de obra feminina é mais barata, e o que é um absurdo, porque ao invés de deixar claro que os dois teriam os mesmos direitos, a mulher, infelizmente, é deixada de lado como um produto mais barato, e eles começam a contratar as mulheres por ser mais barata. A desvantagem que eles tinham nessa época é de que aí eles entendiam que as mulheres não tinham a força física igual a do homem. E sim, é evidente que as mulheres não tinham força física igual a do homem, mas em compensação elas trabalhavam com uma técnica muito melhor que a dos homens, só que por quantidade de horas absurdas. Então, na época da Revolução Industrial, as mulheres e as crianças começam a trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, e não só do mercado de trabalho que a gente tinha na época, da servidão em casa. A mulher, ela ingressa no mercado de trabalho ganhando normalmente metade do valor que o homem ganharia, as crianças e as mulheres ganhando mais ou menos esse valor e trabalhando por cerca de 80 horas por dia. Tinha jornadas, assim, chegavam a 16, 17 horas da mulher. O homem também tinha essa jornada, só que ele ganhava o dobro por isso. Então, novamente, a gente começa a analisar os efeitos históricos e a parte atual. Você percebe claramente que a história, ela, em regra, se repete. Se a gente não conseguir entender os fatos históricos, a gente acaba deixando passar erros importantes para que não cometamos novamente esses erros. Então, por isso que eu gosto sempre de frisar que a história ensina. A gente precisa aprender com a história. Tá? Isso é muito importante. Dito isso, passada essa parte, perdão. Imagina. Queria saber, assim, da onde que veio, da onde vem esse pensamento de inferioridade à mulher, né? Porque a mulher sempre, desde os primórdios, é colocada em serviços inferiores e ganha menos, desde a Revolução Industrial, como você está falando.
Da onde que vem essa ideia da mulher, assim? É muito interessante a sua pergunta e até é algo psicologicamente necessário estudar. Se você analisar que desde a época dos primórdios, como você falou, a mulher ela sempre teve um porte físico em desvantagem ao homem. Então, a mulher sempre foi submetida aos desejos do homem por conta da força física. Então, se você analisar, eu li recentemente alguns estudos que trazem exatamente uma situação parecida dessa, que as mulheres, por estarem submissas fisicamente ao homem, elas foram acabando estando nessa situação de submissão. E ao longo dos anos, isso é muito difícil de você mudar. Por isso que essa mudança é tão devagar. Por isso que hoje a gente tem direitos, pelo menos, se não na prática, completamente iguais, mas no dia a dia a gente vê a evolução devagar, mas existe a evolução. É por isso que, na época, a mulher não tinha esse direito, não tinha essa possibilidade, porque o Estado estava muito ausente, cada um fazia suas próprias leis, até mesmo pelo Estado não ser atuante em todos os ramos da sociedade. Então, o homem se fazia prevalecer por conta da força física. Então, isso é um dos grandes problemas que, na verdade, a gente percebe isso até hoje. Muitas vezes, em locais mais afastados, ou mesmo onde o poder público não consegue chegar, você percebe que o homem se faz prevalecer perante a mulher por conta da força física. Então, esse histórico, essa necessidade acaba prevalecendo perante o homem e a mulher. Mas é um grande problema isso, tá? E você só consegue consertar isso através de leis. Leis mais severas, leis mais duras, que conseguem fazer o agressor, o homem que ali está, ele entender que ele precisa respeitar a mulher não pela força física dela, mas sim porque ela tem direitos. Ela tem a necessidade de trabalhar, ela tem a necessidade de se sustentar. Então, historicamente falando, sobre a minha premissa, o que eu vejo é que o grande problema da evolução histórica foi que a mulher foi colocada como submissa pela questão do porte físico. E aí surge a Revolução Histórica. Exatamente. Aí com a Revolução Histórica isso muda um pouco. Porque a força física da mulher acaba não sendo tão necessária. Porque você começa a ter máquinas que fazem o trabalho. Você começa a ter máquinas que vão fazer a parte física do trabalho. Então você não tem a necessidade de só ter homens com um porte físico tão bom assim. Você entende? A grande questão nesse ponto, e por isso que eu entendo que a Revolução Industrial é o maior efeito histórico, o maior momento da história, e houve essa transição, essa mudança de chave, foi na Revolução Histórica. Porque a mulher começa a ser vista como de fato deveria, como uma mão de obra, assim como eram vistos os homens. Porque, em regra, as pessoas já não tinham muitos direitos, mas o direito da mulher conseguia ser inferior ao direito do homem, o que é um absurdo. Mas com isso começa essa transição. E a gente acaba notando que a Revolução Industrial era um trabalho, assim, árduo, não só para as mulheres, mas também para homens, mas que a mulher, por ser mulher, acabou sendo ainda mais prejudicada, né? Numa situação que todo mundo é prejudicado, a mulher é ainda mais, né? Sim, exatamente. Uma situação que está difícil para todo mundo, parece que o lado fraco tem o lado mais fraco ainda, que infelizmente recaía sobre as mulheres e as crianças, né? E até mesmo pela sensação de proteção que a mulher ela passa para a criança, ela tenta proteger a criança, normalmente ente dela, parente dela, ela ainda se torna mais fraca ainda nessa relação, e o que é um completo absurdo, né? Hoje a gente analisando os efeitos históricos disso, a gente percebe claramente que a mulher ela sempre foi mais guerreira do que o homem, porque para ela ter suportado tudo isso, para ela ter conseguido essa luta, e tem diversos casos assim, impressionantes dessa luta, que a mulher conseguiu vencer graças ao esforço próprio, porque ela não tinha ajuda de ninguém, absolutamente ninguém. Tem até uma questão interessante que eu gosto de pontuar, que é a evolução dos direitos da mulher após a Revolução Industrial. Passado ali 1760, aproximadamente, próximo já do século XVIII, próximo do século XIX, perdão, começam a ter mais direitos as mulheres, porque começam as guerras também.
Então, outro ponto importante da história, quando a gente já vem para a história moderna, é a questão da pós-revolução industrial, e a gente começa a falar do começo do século XIX, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Os homens vão todos para a guerra. Então a gente tem aí aproximadamente mais de 60 milhões de mortes de homens, em regra, na Primeira Guerra Mundial, porque eram os combatentes. E aí surge espaço novamente no mercado de trabalho, no interno. As pessoas precisam do trabalhador e a mulher está ali, ela está pronta para o trabalho. Então ela começa a trabalhar. Depois até queria voltar para trazer ponto a ponto a evolução do direito em si, tá? Além da parte histórica, o direito em si, que quando começam a surgir ações, para você ter uma ideia, é muito interessante que em 1791, tá? É o primeiro momento que fala sobre o direito das mulheres, em 1791. Você percebe que a gente está falando de um histórico desde a Idade Média do século XIII, que só foi surgir algo falando do direito da mulher especificamente próximo do final do século XVIII, em 1791. Então, assim, você percebe como que se tratava do direito do homem, né, em regra, e já o direito da mulher só foi ser tratado quase que no final do século XVIII. É algo surreal para a gente imaginar hoje, né? Aqui, se a gente... eu gosto também de abordar uma questão que acaba sendo um paralelo, né? Apesar de não ser referente ao direito do trabalho, o direito da mulher em si, ele sempre caminhou ao lado do direito trabalhista da mulher. Então você pega, por exemplo, que o direito ao voto, sufrágio universal da mulher, nunca foi respeitado até 1893. Então a gente está falando quase início do século XX, para quando a mulher teve pela primeira vez o direito de votar. E o país que decretou primeira vez o direito de voto da mulher foi a Nova Zelândia, em 1893. E aí depois ele foi seguido já pela Austrália, pela Finlândia e pela Noruega. Esses países todos foram já no século XX. Então, veja que coisa absurda. A gente está falando de votos a partir do século XX para a mulher ter direito ao voto. E aí você percebe o porquê do direito trabalhista e o direito ao voto, o direito da mulher em geral, ele sempre ficou para trás do direito dos homens. E isso é uma coisa absurda, né? E aqui no Brasil, ainda até um pouquinho mais tarde, né, com Getúlio Vargas, se eu não me engano. Sim, já foi exatamente. Foi na era Getúlio Vargas, já que a mulher vai surgir o direito ao voto. Eu não me lembro o ano exato do direito ao voto, salvo engano, foi no século... foi na década de 40, aproximadamente, eu não me lembro, foi 30 ou foi 40. Foi 30, né? Exatamente. Não, mas para você ter uma ideia, depois desse período, de 1914 a 1939 aproximadamente, 28 países falaram do voto feminino e aí colocaram em si o direito ao voto da mulher. Então você percebe que, na realidade, a gente está falando de quase metade do século XX para as mulheres terem o direito a voto. Então a gente não está falando de 300 anos atrás, a gente está falando de 70 anos atrás. É coisa muito recente. É coisa de nossos avós serem vivos ainda quando começou a surgir o direito da mulher ao voto. Então, a gente percebe, e mais uma vez eu gosto de tocar no assunto, nós temos que lutar pelos direitos já conquistados e temos que lutar para manter os direitos conquistados. E da mesma forma que eles foram conquistados, se nós não mantivermos eles, existe sim um risco de retrocesso. Isso é muito importante a gente saber disso. Tá? E só um detalhe interessante para a gente tocar, que o último país a autorizar o voto feminino foi em 1971, foi a Suíça. Então você vê que a gente está falando de 50 anos atrás. 50 anos atrás a mulher teve direito a votar. Aqui um ponto... Perdão, desculpa. Não, imagina, eu só ia comentar que pelo que você falou e pelo que a maioria das pessoas até sabem, né, então por uma questão biológica, ela acaba acarretando em coisas que meio que não estão nem relacionadas, né? Como o direito ao voto. Exatamente. Não, e é tão absurdo que se você pegar, por exemplo, voltando um pouco no passado, a época dos gregos, os gregos acreditavam que a mulher fosse tão inferior ao homem
eles chegavam a se relacionar entre si e só se relacionando com a mulher quando precisavam procriar. Elas chegavam a ficar presas em casa, elas eram trancadas em casa. Então é uma coisa tão absurda, e tudo por uma questão genética, porque não existe explicação plausível. Se nós formos analisar com o prisma da atualidade, não existe nenhuma explicação. É tão absurdo isso que a gente não consegue sequer entender. E aí você já vem com aquela criação, século após século, geração após geração, e aquilo é feito de uma forma que vai sendo impactado na cabeça dos homens e das mulheres. A própria mulher começa a aceitar que ela é submissa, o próprio homem começa a achar que ele tem o direito de vida e morte da mulher, que ele tem o direito a ter uma mulher submissa, que é um completo absurdo. E ele começa a achar que isso é de fato a realidade. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a pessoa ignorante, ela não é ignorante porque ela quer. Ela não consegue perceber que aquilo foi incutido na cabeça dela ao longo dos séculos. Então são gerações e gerações. Eu gosto muito de falar que eu tenho 4 filhas. Então é um aprendizado constante. Todas as vezes que eu chego em casa, eu tento aprender um pouquinho, entender a cabeça delas, entender como que eu posso melhorar como ser humano para ser um pai melhor, um marido melhor, um ser humano melhor. Porque se nós não entendermos que os séculos trouxeram isso para a gente não vai conseguir fazer essa mudança necessária, né? E outro ponto também, você falou bastante, eu gostei muito da gente aprender com os erros do passado para não cometer agora, né? E aqui no Brasil, enfim, alguns direitos são bem complicados de serem atingidos aqui pela mulher, mas é que não existe, eu acho que assim, não o pior, mas uma coisa bem ruim é que não existe uma regra, né? Porque aqui no Brasil a mulher pode trabalhar, a mulher pode tudo, mas tem lugares que não, né? Por exemplo, lá com os muçulmanos tem que andar com a cabeça coberta. E, né, não é uma regra, né? E acho que isso que talvez seja uma questão bem triste mesmo. Não, é muito delicado isso, e é uma questão chave, assim, porque sem uma regra específica que prejudica as mulheres, acaba sendo uma coisa velada, né? Então existe muita coisa velada que a gente tem que sempre se atentar. Às vezes uma palavra mal colocada, um chefe fazendo uma gracinha para uma funcionária, isso é o tipo de coisa que a gente tem que se atentar e tem que ter a consciência de que às vezes a pessoa mesmo faz inconscientemente. Mas isso é necessário que se tome cuidado, que se tome, sabe, que tente buscar o conhecimento. Porque a partir do momento que o homem acha que já sabe tudo, que não precisa, que ele pode fazer uma gracinha, ele acaba caindo no erro de fazer o que sempre foi feito. E isso, sem dúvida nenhuma, é o maior erro, é um erro crasso se cometer no relacionamento interpessoal, no trabalho. Então, é como você falou, quando não se tem uma regra, às vezes se torna até mais difícil para você conseguir mudar aquilo. Porque o exemplo dos muçulmanos que a mulher tem que usar burca, aqui nós entendemos que isso é errado, ponto. E a gente não tem essa regra. Então a gente sabe exatamente qual que é o problema e a gente tenta mudar aquilo. Quando você não tem isso, de fato é uma coisa muito subjetiva. Então, até onde vai o ponto de você falar, não, foi só uma brincadeira, foi algo consensual, não foi? Então, tudo isso tem que ser muito observado e observar com clareza isso. Tem até uma questão interessante que, a partir da década de 70, é que quando surge direitos efetivamente das mulheres, tá? É quando surge, de fato, a necessidade e começa a se organizar as mulheres, tá? Para entender e lutar pelos seus direitos. Em 1975, foi considerado o Ano Internacional das Mulheres, tá? A ONU declarou isso e realizou a primeira Conferência Mundial das Mulheres. Então você percebe que a partir de 1975, as mulheres começam a aparecer no cenário mundial como de fato o lugar que elas deveriam aparecer. E aí eu acho que foi quando começou a luta que existe até hoje, tá? Hoje, a luta que as mulheres lutam, e a gente busca auxiliar nisso, a gente busca, de alguma forma, fazer nosso papel, ela surge a partir de 1975. Então, a gente está falando aí de em torno de 50 anos atrás, que é quando as mulheres lutaram efetivamente para mudar o que temos hoje, tá? E não o que já mudou no passado. Então, por exemplo, da década de 70, do ano de 76 até 85, mais ou menos, foi considerada a década das mulheres. E em 1979, a ONU, ela homologa, ela cria a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.
é muito interessante porque ela foi inclusive descrita como uma Carta Internacional do Direito das Mulheres, mas isso, a gente está falando de quase 1980 já. Então, é próximo de quando eu nasci. Não é uma coisa antiga, a gente não está falando de séculos atrás, em décadas demais atrás, 35 anos atrás. Então, 35, 40 anos de luta e esforço, né? Então, você começa a analisar que a dificuldade histórica das mulheres é evidente. Eu acho que quem nega isso é no mínimo louco ou não sabe do que está falando, porque as mulheres evidentemente sofreram muito mais que os homens, porque além de todas as dificuldades na esfera do trabalho dela, elas ainda tinham as obrigações, entre aspas, do cuidado do lar. Então, além delas terem que trabalhar, porque elas tinham que lutar para atingir o espaço dela, elas tinham que cuidar dos filhos, elas tinham que cuidar da casa, e elas eram tidas ainda como um objeto do marido. Então você veja que elas lutaram contra todas as possibilidades de vencer. E eu tenho até a alegria de dizer que, no meu entendimento, as mulheres venceram e vencem cada dia com a luta diária que existe. Porque se você não considerar que isso é uma luta, que isso é uma dificuldade, que a mulher, desde o momento que ela sai da casa dela, pega um transporte, sofre uma gracinha, sofre um assédio para ela conseguir a luta dela, é surreal, é surreal. E isso eu acho que é o mais importante da gente frisar numa live, num documentário, às vezes numa entrevista, às vezes numa conversa. Que as mulheres, elas têm que continuar a luta delas, e quanto mais pessoas estiverem ao lado para contribuir com isso, é a melhor coisa possível a se fazer nesse momento. Porque eu acredito, não sei se na minha geração, mas eu acredito que vamos chegar ao dia que isso não vai mais acontecer. E que não precisaremos sequer tocar no assunto, que isso só vai ser um efeito histórico. A gente só vai falar da parte histórica e não vai ter mais atualidade sobre esse assunto, né? Exatamente. Pode falar. Eu queria falar um pouquinho só, agora, é que eu falo pouco, né? Você já reparou? Eu queria falar um pouquinho só da questão do Brasil agora. A gente veio fazendo uma evolução do mundo, né, como um todo, e aí, agora, se a gente puder falar um pouquinho do Brasil, eu acho interessante porque a gente começa a encaixar na nossa realidade, na realidade do Brasil, né? A grande questão do Brasil, também agora fazendo um paralelo com a Revolução Histórica, também foi, com a Revolução Industrial, começa a se ter necessidade da mão de obra feminina, e aí o Brasil começa a entrar nessa questão de não entender que a mulher é simplesmente um objeto do homem, tá? E aí o Brasil começa a deslanchar nessa parte, e segue o mesmo efeito histórico do resto do mundo. Tem aqui um estudo bem interessante da Organização Internacional do Trabalho, que ele traz que aproximadamente nas indústrias, tá, somente 32% das mulheres são efetivamente a mão de obra nas indústrias brasileiras. Então você pega uma diferenciação gigantesca, a gente está falando de 68% de homens na indústria para apenas 32% de mulheres. Então, se você fizer uma análise hoje, a indústria do jeito que a indústria como funciona, com tudo automatizado, a gente não está falando mais de necessidade de força física, a gente está falando efetivamente de trabalhar, de inteligência, de técnica, de aprendizado. E, infelizmente, a mulher ainda não está inserida no mercado de trabalho como deveria. Você pega por esse dado, é impressionante. E, em compensação, se você pegar qualquer estudo sobre a capacidade educacional das mulheres, ela normalmente é superior ao do homem. Então você percebe que, apesar disso, a quantidade de mulheres em cargos gerenciais, em cargos X ou Y, é sempre inferior à do homem. Mesmo que ela tenha mais técnica, mesmo que ela tenha mais conhecimento, ainda assim ela é inferior ao do homem. O que, novamente, a gente cai num absurdo, né? Tem até uns indicadores interessantes aqui, se você me permite, que em 2018... Tá? Em 2018, apenas 15% das mulheres estavam no ramo da indústria. 15% a gente está falando. Então, olha essa diferença. Hoje está melhor isso, já teve um avanço, mas ainda assim é muito, muito pequeno mesmo. Precisa melhorar.
Ó, tem até um outro dado interessante que, mesmo nos cargos, como a gente estava falando, de nível superior, tá? As mulheres ganham, em regra, 64% a menos que os homens, isso na atualidade, tá? A gente está falando que as mulheres, mesmo as que têm cargo superior aos dos homens, têm educação superior, têm um nível de escolaridade melhor, elas ainda assim, elas estão num nível inferior salarial. E aí você percebe que, mesmo com a evolução histórica, a gente está tratando de um assunto tão atual e, ao mesmo tempo, tão antigo, que desde a Revolução Industrial já se falava de diferença salarial, já houve uma luta contra isso, e ainda assim, em pleno século XXI, a gente está falando disso novamente, né? Que é um absurdo. Doutor, assim, aproveitando o gancho desse assunto de salário, não tem como a gente fazer uma live com essa temática e não abordar a questão da equiparação salarial, né, da diferença, na verdade. Eu queria saber se existe alguma lei que estabeleça isso, essa equiparação, né, assim, mesma função, mesmo cargo e mesmo salário, independente de sexo, idade. Eu pesquisei, eu vi uma lei 1723 de 1952, mas eu não sei se essa que ainda vigora, enfim, existe de fato? Sim, existe. Na realidade, o que acontece? A CLT, ela é a consolidação das leis do trabalho, tá? Então, em 1943, se busca todas as leis trabalhistas que existem na época e se junta todas. Essa foi uma das leis que alterou a CLT, tá? Então, toda vez que a gente fala de CLT, o que as pessoas, eu gostaria que as pessoas entendessem que a gente está falando de uma lei que ela é alterada por outras leis, tá? Então, na CLT, ela traz as regras exatamente de equiparação. E é muito interessante uma coisa. A gente está tratando de um regulamento que fala que duas pessoas, a equiparação salarial, duas pessoas em igualdade técnica, não diferença superior a 2 anos de trabalho e que exerçam o mesmo cargo na mesma localidade, elas têm que receber salários iguais. Então, só para entender os requisitos para isso. Então, a pessoa ela tem que não ter diferença de 2 anos do trabalho. Então, por exemplo, eu vou usar aqui exemplos. O João e a Maria entra na empresa 1 ano depois do João. Os dois exercem um cargo de supervisor. Os dois têm a mesma qualidade técnica. Os dois administram equipes de cerca de 10 a 15 pessoas. E os dois trabalham na mesma localidade. O exemplo é a cidade de São Paulo. Os dois trabalham na mesma planta da empresa. Nesse caso, o João não pode receber mais do que a Maria, porque ela preenche todos os requisitos. E isso vale não só para o João e para a Maria, mas para o João e para o José, para qualquer diferença de equiparação. Então, a mulher ela tem uma proteção especial, sim. Inclusive, em 1988, com o advento da Constituição Federal, ela fala no artigo 5º, inciso 1º, que, eu vou até ler, a plena igualdade entre homens e mulheres. E isso é muito importante. Não existe, não pode, não deve e não... De jeito nenhum a gente tem que lutar contra isso. Não existe diferença. Primeiro porque somos todos seres humanos, não todos são iguais, ponto. E todos são iguais perante a lei. Não pode, por ser homem, por ser branco, por ser qualquer outra coisa, ter mais direito do que a mulher, porque ela é negra, porque ela é mulher, porque qualquer outra coisa. As pessoas têm que ter direitos iguais. E sim, a lei ela trabalha numa proteção disso. Ela traz essa proteção especificamente. Se você pegar, por exemplo, historicamente, aqui tem... Em 1919, saiu a Convenção de número 3 da ONU, que ela regulamenta o trabalho da mulher antes e pós-parto. E só que isso, apesar de ter sido em 1919, o Brasil somente foi signatário desse tratado em 1962. E aí ele cria para o Estado a obrigatoriedade de existir a licença maternidade sustentada por uma previdência social. Então, vamos lá. Por que o trabalhador, a mulher trabalhadora, ela engravida, ela tem que se afastar do trabalho? Antigamente, antes desse tratado ser ratificado, o patrão ou ele teria que pagar do próprio bolso, ou a mulher ficaria sem receber. Então você veja, nós temos duas situações muito ruins. E por isso que, com esse tratado, determinou que fosse criada uma previdência social, e que essa previdência social pagaria os salários da gestante no período, porque não tem prejuízo para o trabalhador, não tem prejuízo para o empregador, o que vai incentivar o empregador a contratar a empregada. Porque ele sabe que ele não vai ter prejuízo, ele não vai ter que pagar ela caso ela ficasse desempregada. Só que isso só foi acontecer em 1962, tá? Então, em 1948, a gente já tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
ele versa exatamente sobre a discriminação, que não pode haver discriminação por motivos de sexo. Então, pela primeira vez se fala que não pode haver discriminação por motivo de sexo. A ONU trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela fala exatamente isso. Já em 1966, a gente tem o Pacto Internacional do Direito Econômico, Sociais e Culturais. E ele, novamente, ele traz a determinação de que tem que haver igualdade entre homens e mulheres. Então, você vem trazendo toda essa parte histórica das leis. O Brasil, sendo signatário dos Tratados de Direitos Humanos da ONU, ele obrigatoriamente, hoje, ele recepciona automaticamente. Então, vou dar um exemplo. Com a Constituição de 88, todas as vezes que a ONU trouxer um tratado que traz direitos humanos, o Brasil obrigatoriamente ele tem que ser signatário. Ele recebe aquele tratado e ele já entra como signatário de direitos humanos, tá? do tratado. Em 1979, houve a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? E aí começa, no Brasil, é muito interessante que a primeira lei que fala do direito da mulher, ela somente acontece em 1932, tá? Ela vai proibir o trabalho noturno da mulher, porque visava proteger a mulher. Então, em 1932, é emitido o decreto 21.417, ele traz que a mulher não vai poder trabalhar após as 22 e até as 5 horas da manhã. Então, é proibido é proibido o trabalho noturno. É a primeira vez que se traz direito para as mulheres no Brasil, tá? Já em 1934, com a nova Constituição, ele traz que é proibido discriminação entre homens e mulheres quanto a salários, é proibido trabalhos insalubres para as mulheres, também visando a garantia do emprego da mulher e da saúde dela, e também ele garante o repouso pós e pré-parto, também em 1934 já com a Constituição, tá? Em 1937, garante-se os direitos já adquiridos com a Constituição anterior, e em 43, como eu falei anteriormente, surge a CLT, tá? Em 1943, volta-se a admitir o trabalho noturno da mulher, e aí é um debate interessante que eu vou deixar para o final, só sobre o excesso de protecionismo, até onde é bom e até onde é ruim, porque quando você cria leis específicas para proteger a mulher, às vezes você está fazendo exatamente o oposto. Você está discriminando a mulher. Então, por exemplo, quando você proíbe o trabalho noturno da mulher, pensa comigo, por que o empregador vai contratar uma mulher que não pode trabalhar à noite? Você acaba limitando as possibilidades de trabalho dela. Então, isso é um debate que eu vou deixar mais para frente, mas em 43 acaba sendo essa limitação. E aí começa a entender que o trabalho da mulher vai poder ser realizado no horário noturno. Em 46, nova Constituição também, mantém todos os direitos anteriores e também promove a vedação a diferenças salariais. Tá? Em 67, nova Constituição e a primeira vez que se fala sobre a aposentadoria da mulher ser um período inferior à do homem. Então, em 1967, foi quando pela primeira vez falou-se que a mulher deveria se aposentar aos 30 anos, diferente do homem. Então você começa a perceber que a mulher começa a ter uma proteção, e tudo isso que a gente está falando sempre no século XX já, o que é surreal para a gente imaginar que a mulher só começou a ter direitos efetivamente tão recentemente, né? E em 1988 surge a nossa atual Constituição, que na minha opinião, a melhor Constituição que a gente já teve. É uma Constituição que ela é, de fato, de certa forma, protecionista, mas é necessária. Tem os pontos que eu discorde, mas eu acho que nada que manche a imagem dessa Constituição. E aí ele traz a plena igualdade entre homens e mulheres no artigo 5º, inciso 1º. Eu acho que isso aí é, de fato, assim, uma linha geral das leis trabalhistas e principais, e o que trouxe de benefícios para as mulheres, tá? Então, e voltando nessa questão do excesso de protecionismo, até uma coisa que eu gosto de deixar no ar essa pergunta, até onde é bom, até onde não é bom. Se você pegar, por exemplo, o artigo 384 da CLT, ele fala que a mulher, quando ela vai fazer hora extra, ela tem direito a 15 minutos de intervalo antes de começar o turno dela de hora extra. Então, veja bem, o homem não tem esse direito, tá? Esse artigo, ele é anterior à Constituição de 88. Então, ele fala que todas as vezes que a mulher ela vai começar a fazer hora extra, ela tem direito a 15 minutos de intervalo. E surgiu muita discussão dizendo que esse artigo ele não tinha sido recepcionado pela Constituição, porque não foi revogado expressamente. Então,
começa a se falar o seguinte: será que isso não é uma forma de discriminação com a mulher? Por que um empregador vai contratar uma mulher que ele tem que dar um intervalo a mais que ele não precisaria dar para um homem? Será que isso a gente não acaba afastando a mulher do mercado de trabalho? Porque você começa a tornar para o empregador algo não tão interessante. Você consegue perceber o que eu quero dizer? Se preocupar com algo que não precisaria, nesse caso, né? 15 minutos. Exatamente. Sendo que existem outras coisas que deveriam ser consideradas na educação, né? Aproveitando até, puxando até um pouco pro enfoque da ONG aqui, da Calentar, a endometriose, né, ela é uma doença de diagnóstico muito complicado, né, até se chegar a um diagnóstico. Pode demorar até 10 anos para você chegar nesse diagnóstico, né. Só que enquanto você não chega nesse diagnóstico, muitas mulheres acabam sofrendo violentamente com sintomas, né. Então, assim, sintomas que, assim, muitas vezes isso é muito conversado entre a equipe, que muitas vezes muitas pessoas até da família vê como uma não acreditam, né? Imagina um chefe. Então, eu queria saber, doutor Leopoldo, até que ponto os direitos trabalhistas protegem essa mulher que ainda não foi diagnosticada, mas ela sofre gravemente com sintomas, sabe? A ponto de atrapalhar mesmo. Não, perfeita colocação, tá? Eu acho importante esse enfoque porque nós temos toda essa evolução histórica para chegar exatamente nesse tema, né? Se você analisar que a endometriose é uma doença dificilmente de ser diagnosticada e leva muito tempo, como você mesmo pontuou, as mulheres elas precisam fazer um acompanhamento. Com o acompanhamento é possível você chegar. E até lá você tem que ter ao menos a forma de chegar no RH da empresa, você tentar conversar no RH da empresa. Com o afastamento, você pede para ser encaminhado ao INSS, o INSS vai te afastar, você vai passar por um laudo. Isso não é automático, tá? Isso é uma das coisas que as mulheres sofrem demais, porque isso não é automático. Você precisa ter, no mínimo, a noção do que está acontecendo com você. Você vai precisar ter esse acompanhamento médico, você vai ter que ir até o RH da empresa. No RH da empresa é feito o encaminhamento ao INSS, você fica afastada, e com esse afastamento você vai passar por perícia médica no INSS. Somente quando você passa pela perícia médica, se o perito médico constatar, através dos laudos que você já tem, que realmente você vai ficar afastada pelo INSS, e aí você consegue receber seus salários sem prejudicar o seu trabalho. Mas, de fato, isso é uma coisa mais cultural, e se você analisar, inclusive, o projeto de lei que foi aprovado agora, com o Dia Nacional do Combate à Endometriose, é muito importante as pessoas entenderem a conscientização. Então, por exemplo, reportagens como o do Dr. Drauzio Varela, que aconteceu no Fantástico, é de suma importância, porque com isso as pessoas começam a ter um pouco mais de cultura, começam a perceber que somente através do conhecimento é que a gente vai poder, de fato, ter o cuidado necessário com essas mulheres. Porque, como você falou, se muitas vezes a própria família não acredita, a própria família acha que é frescura, que acha que não é tudo isso, que acha que é exagero, imagina um patrão, imagina um chefe que não tem paciência nenhuma. Então, isso só vai ser combatido através com muito conhecimento. Conhecimento através de divulgação, matérias, reportagens, educação mesmo, sabe? Então, isso é de suma importância, que a gente consiga levar para as pessoas esse conhecimento, através até mesmo dessa live, através de uma reportagem, através de um contato. Isso faz com que as pessoas tenham o conhecimento necessário para que não façam pré-julgamentos absurdos e achem que simplesmente é uma frescura ou achem que é algo que não é real, né? E isso eu imagino que é o que deve sofrer muito as mulheres, não só com sintomas, mas também com tudo que passam advindo dos sintomas, né? Exatamente, muitas vezes expostas ao ridículo mesmo, né? Pelo que a gente ouve. Sim, pessoas não crentes mesmo na realidade do que elas estão passando, né? E, enfim, fica... Isso é um absurdo e a lei protege isso, tá? Qualquer tipo de discriminação por conta disso, qualquer tipo de assédio moral que a pessoa sofrer por causa disso, ela tem direitos
ela deve procurar um advogado para orientá-la e, se for o caso, entrar com reclamação trabalhista, porque, de fato, ela tem direito de não passar por isso. Ela tem direito à defesa da sua saúde, à defesa do seu íntimo, e ela não pode passar por isso, tá? Então, a pessoa que se sentir lesada, a pessoa que se sentir mal, ela deve procurar um advogado, ela deve buscar orientações, porque isso não é possível de ser aceito na sociedade atual. Então, como nós mesmos estávamos falando no começo, enquanto as pessoas não entendem que cada avanço tem que ser mantido, cada avanço tem que ser lutado, tem que ser trabalhado, tem que ser motivado, corre o risco de você ter retrocessos. Então, tem que lutar e tem que buscar o seu direito. Eu digo isso para todas as mulheres que estejam nos assistindo, que sofrem ou sofreram de alguma forma no trabalho por conta de algum tipo de assédio moral. Não fiquem caladas, não esmoreçam, porque o simples motivo, hoje foi vocês, amanhã, se vocês não lutarem por isso, pode ser outras pessoas, outras mulheres. Então, lutem, tenham gana, tenham garra, porque vale a pena, o avanço às vezes é pequeno, mas ele é reconhecido e vale a pena essa luta. E, doutor Leopoldo, a gente estava falando quando não tem um diagnóstico, né? Precisa passar pela perícia. Quando a pessoa já é diagnosticada, os direitos mudam, já é um pouco mais fácil, ou também existe a necessidade de perícia, de todos esses... Infelizmente, ainda assim precisa de perícia, mesmo quando a pessoa já é diagnosticada. A grande vantagem de já ter sido diagnosticada é que ela pode levar até o RH da empresa e explicar que já foi diagnosticado e pedir um afastamento com mais tranquilidade, tá? Mas, infelizmente, ainda assim precisa seguir esse procedimento. Atualmente, tenta-se buscar, através de alteração da lei, como comprovar que a endometriose é uma doença incapacitante. Tá? E aí, se essa lei for aprovada, aí sim vai ficar muito mais fácil para as mulheres com essa doença. Só que hoje, infelizmente, mesmo com o diagnóstico, as mulheres elas têm que passar por um verdadeiro calvário para conseguir efetivamente ser afastadas. Inclusive, a endometriose ela pode ser considerada, através de laudo médico, através de afastamento do INSS, como causa necessária para a aposentadoria das mulheres, tá? Que tem a doença de uma forma mais severa. Então, às vezes, a mulher ela tem um caso tão severo de endometriose que, mesmo pós-cirurgia, mesmo com tudo isso, ela não consegue trabalhar. Então, isso sim é causa para aposentadoria. Buscando o conhecimento de um advogado previdenciário, especialista nessa área, é possível fazer a aposentadoria dessas mulheres. Mas é necessário sempre do acompanhamento médico, que a gente tem embasamento técnico, porque é como eu explico para os meus clientes. Eu sou advogado, eu entendo de lei, mas o juiz ele quer alguém que vai entender de medicina. Então ele vai precisar de um laudo médico para comprovar isso. Tá? Então isso é possível, mas é trabalhoso e infelizmente as mulheres sofrem demais para chegar até esse ponto, né? Pode falar. Se você pegar, por exemplo, só um exemplo aqui, os planos de saúde, tá? O plano de saúde hoje, ele entende que a endometriose é uma doença pré-existente. Na hora de você for fazer o contrato, for fazer a apólice, você tem que declarar que você tem endometriose, caso você saiba. Uma discussão interessante que eu vi em alguns julgados recentemente é que, caso você tenha a endometriose, mas você não saiba que você tem, você ingressa num contrato de plano de saúde, você não pode ser taxado como doença pré-existente, porque você não sabia. Ah, mas se você já tivesse a doença, não importa. O que vale, o que leva-se em conta é a ciência da doença. Tá me ouvindo, Cauane? Opa, agora sim. Tá. Vamos lá. Só para deixar claro, em relação à doença pré-existente. Então, se você não tem conhecimento da doença e, posteriormente, você fica sabendo da doença, aí sim, ela não é considerada doença pré-existente. Agora, se você já sabe, você tem que informar. E aí tem uma exceção. Então, imagine só, que uma mulher, num surto ali, ela muito mal, ela mesmo tendo a doença pré-existente, ela vai para o pronto-socorro e precisa de uma cirurgia de emergência, precisa de um atendimento de emergência. O plano de saúde não pode se recusar a atender, porque isso é considerado emergência. E mesmo que seja em decorrência da endometriose, que já foi declarada no início como doença pré-existente, mesmo assim, ela não pode
o plano de saúde não pode se recusar a atender. A primeira coisa é a saúde, né? Exatamente. Sim. Certo. Opa, tivemos um problema de transmissão com o Dr. Leopoldo. Mas, enfim, se vocês têm perguntas, mandem pra gente. A gente já tá chegando no fim aqui da live. Opa, voltou? Voltei. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Caí aqui. Eu queria falar, a gente tá quase encerrando, mas assim, pelo que você vê, você acha que todos esses direitos que foram estabelecidos na Constituição de 88, você acha que as empresas realmente seguem, que de fato eles seguem essas leis? É uma pergunta muito interessante. No dia a dia, né? No dia a dia mesmo. Eu sempre falo que as pessoas não costumam me procurar quando está tudo bem. Não costumam procurar um advogado quando querem passear, quando querem fazer churrasco. Elas procuram quando tem problemas. Então, eu vejo muitos problemas, eu vejo uma problemática gigantesca, eu vejo acontecendo desrespeito por essas leis. Mas eu acredito que parte delas funcione, tá? Eu acredito que a gente não pode tomar por dois, talvez três maus exemplos o todo. Então, eu acredito que tem empresas muito sérias que respeitam o direito das mulheres, elas conseguem, de fato, fazer valer o seu direito, mas algumas, infelizmente, não respeitam. E por isso que eu sempre digo, a luta tem que ser constante. Se uma mulher sofre algum tipo de agressão, seja porque ela tem endometriose e não é respeitada, seja porque não é respeitada a equiparação salarial, seja porque ela foi assediada, seja por qualquer motivo, ela tem que lutar. E não só por ela, mas por todas as mulheres. Por todas as mulheres que vão vir depois dela ali. Então, isso é uma luta constante. Isso, e a gente tem um grande exemplo aqui, que é a própria Maria Helena, né, nossa presidente aqui da ONG, da Acalentar, lutando não só por ela como portadora, mas por inúmeras mulheres. São mais de 10 milhões no Brasil. E, assim, lutou, conseguiu o Dia Nacional, né, de combate à endometriose, e agora está na luta pelo projeto de lei, pelo Dia Municipal, né, de conscientização da endometriose, que de fato é algo que é bem desconhecido, a gente acaba percebendo. Quando a gente começa a participar do meio, a gente percebe o quão desconhecido isso ainda é, até por parte de médicos, né? Sim, é tão surreal isso, como você falou, como a gente estava conversando. A conscientização é o melhor dos remédios, porque se todo mundo soubesse, você pega o exemplo recente do câncer de mama, a conscientização foi tão grande, foi tão massiva, que as mulheres começaram a se autodiagnosticar, começaram a entender isso. Então, o único caminho que eu vejo, e particularmente eu sou um fã da nossa presidente aqui, porque ela realmente, o que ela tem conseguido nos últimos anos foi sensacional. E isso é através de muito trabalho. Essa conscientização, ela é de fato a melhor e maior arma que a gente tem para que as pessoas possam entender. Desde a própria mulher, desde ela que tem o próprio corpo, até mesmo as outras pessoas entenderem que isso não é uma brincadeira, que isso não é algo leve, que isso não é algo fácil, pelo contrário. É algo muito trabalhoso, muito difícil, que a pessoa tem que enfrentar, e a própria situação já é difícil. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver a empatia das pessoas, aí se torna mais difícil ainda. E realmente o nosso presidente está de parabéns, porque o que ela conseguiu até agora não é brincadeira. Não, de forma alguma. Inclusive, até agora, só para a gente finalizar mesmo, é que eu acho uma questão importante, surgiu aqui, a nossa internauta, Márcia Tona, ela falou que tudo isso que a gente está falando, né, esse modelo patriarcal, digamos assim, ele acaba interferindo até na fala de muitas mulheres, né? Então, as mulheres, não é nem só homem contra mulher, às vezes as mulheres acabam se envolvendo assim mesmo. Então, é verdade, se você pegar muitas vezes a fala das mulheres, julgando outras mulheres, é impressionante. Porque foi a criação que elas tiveram muitas vezes. Por isso que eu sempre bato que o único caminho, na minha opinião, para tudo melhorar, não só no Brasil, mas no mundo, é a educação. A educação
vai mudar o mundo, sem sombra de dúvida. E quando você consegue trazer educação para um povo, você consegue fazer com que ele entenda o direito, onde começa, onde termina, consiga fazer com que ele entenda que o direito dele termina em determinado ponto e começa do próximo. Então, e essa visão matriarcal, como a internauta falou, e ela tem toda a razão, ela muitas vezes é inserida pela própria mãe na cabeça deles, porque é o que ela viveu, é o que ela passou, não é culpa dela. Ela foi criada por uma sociedade completamente focada nisso. Então, somente com a educação, somente com a conscientização, e eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, infelizmente, mas é necessário, tem que ser feito. E se você pegar essa evolução histórica que a gente falou dos últimos 900 anos, 800 anos, a gente avançou bastante, mas ainda tem muito a avançar. O trabalho continua. Com certeza, né? Então, acho que, para finalizar, né, o que a informação, ela está aí, né? A gente tem nossos direitos, e aí basta a gente, na verdade, ter conhecimento desses direitos para a gente poder ir à luta e, de fato, né, conseguir vivenciar esses direitos, né? Com certeza. E eu sempre digo, se você tiver dúvida, procure um advogado da sua confiança, entre em contato. Se você sentir que seu direito não está sendo respeitado, não se cale, porque não é só você que está tendo seu direito não respeitado. Então procure uma pessoa que vai te orientar, procure um advogado que possa te auxiliar e que possa mostrar, até mesmo se você está certo ou se você está errado. Maravilha. Bom, então, por hoje foi isso. Dr. Leopoldo, muito obrigada aqui em nome da Calentar. A gente te agradece imensamente pela sua disponibilidade, tá? Que Deus te abençoe, você, sua família, né? E é isso, que a gente possa, não só a Maria Helena, mas que a gente possa ajudar a Maria Helena a alcançar muito mais, se Deus quiser, né? Com certeza, porque tem muitas pessoas que precisam e tomara que a gente possa chegar até as pessoas e consiga auxiliar de alguma forma, com conhecimento, com alguma coisa, essas pessoas que estão aí e que estão nos assistindo e que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Com certeza. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, gostaria só de anunciar a nossa próxima live no dia 29, sobre alimentação anti-inflamatória, medicina integrada, com o doutor e também parceiro nosso, nutricionista Alisson. Não percam, a gente vai sempre, todas as quintas, né, buscando exatamente passar informação para todo mundo que acompanha a gente. E também não se esqueçam, por favor, todo mundo que se compadece da causa, todo mundo que está com a gente, de olhar nossa campanha do Doare, para que a gente possa fazer muito mais do que já foi feito, tá bom? Então, boa noite, mais uma vez, muito obrigada, Dr. Leopoldo, e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.